Olá, olá, meus alunos e minhas alunas. Todo mundo bem? Preparados aí, bem animados para a aula de hoje? Então, vamos lá iniciar o nosso estudo do Direito Previdenciário para o IPMT, Instituto de Previdência do Município de Teresina. Vamos estudar aí o regime próprio de Previdência Social. Como eu sou professor de Direito Previdenciário, eu ministro também o regime geral. Por exemplo, concurso do INSS, ministrei o regime geral de Previdência Social. Só que para o Instituto do Município de Teresina, o que vai cair é o regime próprio. E essa é a minha área, é o que eu adoro, é o regime próprio, porque está mais próximo ali do servidor público, da administração pública, direito administrativo. Então, eu presto consultoria jurídica também nessa área, né, prática jurídica para o regime próprio. Então, vamos aqui para essa área que é fantástica. Eu adoro o regime geral também, o previdenciário como um todo, né? Mas, como eu disse, o meu queridinho é o regime próprio. Então, vamos juntos aqui, iniciando o nosso curso. E antes que eu comece mesmo com as normas constitucionais, eu preciso explicar alguns temas iniciais para que você entenda. Por quê? Porque é normal isso, não, se você estiver pensando dessa forma, não tem problema nenhum, mas é normal que as pessoas pensem que previdência é o INSS. Quando a gente fala de previdência, vem na cabeça o INSS. E aí, quando a gente fala de Instituto de Previdência, fica aquela dúvida, às vezes a pessoa pensa que está estudando até para o INSS, ou então que vai cair normas do INSS, enfim, isso é normal, porque o INSS é o mais famoso. Então, eu preciso explicar até mesmo para você saber onde é que você está pisando, saber o que, que você vai enfrentar aqui no nosso estudo, beleza? Então, essas normas iniciais, elas são muito importantes. Então, vamos lá. RPPS, iniciando as normas constitucionais. Mas vamos entender como funciona um regime previdenciário. E aqui eu vou diferenciar o regime de previdência, que é chamado previdência pública, para o regime de previdência, que é chamado de privado. Na previdência pública no Brasil, prevalece o sistema de repartição simples. O que é que significa isso? Significa que o que você paga de contribuição previdenciária, ele vai entrar no sistema, no regime previdenciário. Aquele valor que você está pagando, não necessariamente ele vai ser utilizado para você. Ele vai ser utilizado para o regime. Tanto que, às vezes, é utilizado pela mídia, algumas pessoas utilizam, que você está trabalhando hoje, então, vamos supor, você vai passar no concurso do IPMT, vai estar trabalhando na Prefeitura de Teresina, e aí você vai estar pagando sua contribuição. Quando você receber sua remuneração, já vem descontada a contribuição para o IPMT, não é para o INSS, é para o IPMT. Aquela sua contribuição que você está trabalhando hoje, ela vai servir para pagar os aposentados, que estão aposentados hoje, em 2023, 2024 e assim por diante. Quando você se aposentar, quem vai pagar o seu aposento é o regime previdenciário. Mas com o dinheiro de quem? Dos que estão trabalhando na ativa. Então, o sistema funciona assim. Quem está na ativa paga o aposentado e assim vai indo. É basicamente assim que funciona. Então, esse é o sistema de repartição simples. Como eu falei, o que você pagou, não necessariamente ele retorna para você. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que elas vão se aposentar com 22 anos de idade, às vezes por incapacidade permanente, por invalidez. E se você for ver o quanto aquela pessoa pagou, ela pagou 3 mil só de contribuição previdenciária, mas agora ela está aposentada por resto da vida, por invalidez. Então, tipo assim, entre aspas, aquela pessoa, ela vai dar um prejuízo para o sistema. Entre aspas, né? Cuidado com essa palavra prejuízo. Mas, tipo assim, o que ela pagou, ela vai receber muito mais do que aquilo, porque ela está aposentada agora com 22 anos, o resto da vida. E ela só pagou bem pouquinho de previdência. Enquanto tem outras pessoas, por exemplo, que vão se aposentar com 75 anos de idade, só na compulsória. E essa pessoa pagou um absurdo de previdência. E ela se aposenta com 75, aí vamos supor que ela veio a falecer com 78 anos e não tinha nenhum dependente. Então ela só recebeu 3 anos de previdência, de aposento, né? Só se aposentou por 3 anos.
Então, o que ela pagou a vida dela toda, ela entrou, vamos supor, entrou no IPMT com 20 anos de idade, trabalhou até 75, olha o tanto de contribuição previdenciária que essa pessoa pagou. E ela só ficou aposentada por 3 anos, porque ela veio a falecer, não deixou ninguém, não tem pensão, não tem nada. Pronto. Então, da mesma forma que o sistema ele abrange aquela pessoa que se aposentou cedo e vai ficar aposentado por muito tempo, ele também abrange aquele que ficou recebendo por pouco tempo. E aí não tem, mas eu paguei muito, mas eu paguei pouco. Não, por quê? Porque o sistema é de repartição simples. O dinheiro entra na conta da Previdência e ela vai distribuindo conforme as necessidades. O que você sabe é que você vai ter direito. Isso aí você sabe, você está pagando contribuição, então você vai se aposentar, você vai ter os benefícios que o regime está lhe resguardando. Ele quiser que lute para ter dinheiro para estar pagando, beleza? É assim que funciona. Isso é diferente do que a gente visualiza na previdência privada. Por quê? Porque na previdência privada, o que vigora é o sistema. E essa repartição simples na previdência pública tem diversas outras situações, né? Mas eu estou explicando o que acontece no Brasil, porque isso aqui nem cai no edital, assim, essa parte mais pesada aqui, né? Só cobrou mesmo as noções. Então, por isso que eu estou explicando o que pode cair na sua prova, que ele falou noções do regime próprio, então é importante você ter essas noções iniciais. E no sistema privado, o que vigora é a capitalização, o sistema de capitalização. Como assim? Aqui no sistema privado, aí sim, o que você paga volta para você. O que você está pagando, então você pode pegar o seu aplicativo do banco aí e procurar lá, Previdência, e fazer lá vários cálculos. O banco pergunta, você quer se aposentar com quantos anos? Aí você diz, não, eu quero me aposentar com 50. Aí o banco pergunta, você quer ganhar quanto? Eu quero ganhar 5 mil por mês. Aí, bum, 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 faz os cálculos lá, pronto. Para você se aposentar com 50 anos, ganhando 5 mil, 10 mil por mês, você tem que pagar tanto de previdência. Aí você começa a pagar. O banco tira ali as taxas, os juros, seja lá o que for, e você começa a pagar. Então, a previdência privada é algo que você. É como se fosse um consórcio, é como se fosse um título de capitalização, é algo que você está pagando para ter um retorno lá na frente. Então, o sistema que vigora é o de capitalização. É diferente da previdência pública, né? O que você está pagando, por exemplo, vamos supor que você trabalha carteira assinada. Então, você está no regime geral de previdência. Vamos supor que você está com 1 ano trabalhando e passou no concurso do ITMT. Nós vamos estudar lá na frente, mas você pode pegar esse tempo que você tem de carteira assinada e levar para o IPMT. É possível. Eu me aposento mais cedo, professor? Sim. Então, você pode pegar o tempo que você tem de carteira assinada e levar quando você passar no concurso do IPMT. Pode ser feito isso daí. Mas vamos supor que você não faz. Algumas pessoas não sabem disso, né, e não fazem isso. Aí vamos supor que você trabalhou 1 ano de carteira assinada e passou no concurso do IPMT. E aí você deixou aquele ano lá que você tinha de carteira assinada, você deixou lá no regime geral, nunca foi atrás. Aí você se aposentou no IPMT, acabou e pronto. Pois pronto, ó. Aquele ano lá que você tinha vai ficar para o sistema. Entra, eu quero receber de volta. Não, o que você pode é pegar ele e levar para outro regime. Mas tipo, não, eu quero receber o que eu paguei porque eu não vou me aposentar mais por aí. Não, não é assim que funciona. O que funciona dessa forma na previdência privada, tranquilo? Então, eu tenho 2 tipos, eu acabei de explicar para vocês, né? A previdência pública, a previdência privada. A previdência pública, o Brasil tem 2 grandes regimes, que é o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social. O regime geral é como se fosse assim, para os trabalhadores em geral, para quem exerce atividade remunerada, e o regime próprio é para os servidores públicos. Quando eles foram criar a legislação, eles pensaram, não, o servidor público ele vai ter estabilidade, ele vai ter vários direitos, então eu vou criar um regime próprio para ele. Isso é bom, isso não é ruim. O servidor tem um regime, por quê? Porque ele tem regras próprias. Só que deixa eu dizer logo uma coisa para vocês. Por muito tempo, o regime próprio ele era vantajoso. Então, o servidor público, muitas vezes, ele se aposentava com o que ele ganhava. Enquanto, por exemplo, hoje no INSS, quem se aposenta pelo INSS, o teto está em torno ali de 7 mil e alguma coisinha, então a pessoa se aposenta com esse teto, é o máximo que o INSS vai pagar,
O servidor público ele podia se aposentar com 20 mil reais, com 30 mil reais. Então, um aposentozão de 20 mil reais, isso era possível. Só que as coisas vão mudando e tal. E hoje o regime próprio ele está muito próximo do regime geral. Muito próximo mesmo. Então, o que vai ser estudado aqui no nosso curso vai ser muito parecido com o regime geral. Alguma outra regra aí diferenciada, beleza? Mas quando ele foi criado, o regime próprio, o intuito era esse. Era tipo assim, para o servidor público ele ter direitos que outras pessoas não teriam. E a previdência privada, como eu já expliquei, essa aqui é a previdência que você visualiza muito nos bancos. Só que eu tenho outro tipo, que é chamado previdência complementar. O que é essa previdência complementar? O próprio nome está dizendo, ela vai complementar a sua aposentadoria. E aí você pode complementar com a privada, lógico, mas isso aí o banco vai estar fazendo lá os cálculos. Mas o que pode acontecer? Como é que acontecia antes? Antes, se você recebia 15 mil de remuneração, a sua aposentadoria era de 15 mil. Antes era assim. Só que a regra atual, qual é? Se você ganha 15 mil, você não se aposenta mais com ele. Você vai se aposentar com o teto do regime geral de previdência social, que atualmente é em torno de 7 mil reais. Vou sempre utilizar 7 mil para não ficar utilizando os quebrados. A gente vai precisar desse número aqui várias vezes. Então, vamos fixar em 7 mil, porque é para facilitar nossos cálculos, né? É aproximadamente 7 mil reais, o teto do regime geral de previdência social. Eita, professor, mas e aí? Eu ganhava 15 mil, vai cair para 7, vou perder aí 8 mil. Aí é onde entra a previdência complementar. E aqui você pode fazer uma previdência complementar pública. O próprio órgão, ele vai incentivar você a fazer isso daqui. E aí, como é que funciona, professor? Você pode complementar, tipo, não, eu quero ganhar na previdência complementar, eu quero ficar ganhando os 15 mil, quero me aposentar com 15 mil. Então, tipo, eu quero ganhar 7 mil mais os 8 para fechar como 15. Então, vai ser feito os cálculos para saber quanto que você vai pagar por mês, você vai pagar por fora. Então, tipo, você já paga a sua contribuição normal, vamos supor, você paga aí 380 de contribuição de previdência, aí você vai ter que pagar mais uma contribuição complementar. Qual é a vantagem disso? A vantagem é porque, como ela é uma previdência complementar pública, então a administração pública ela complementa também. Em alguns sistemas, como é que funciona? Funciona assim: você paga R$ 1 e a administração pública paga R$ 1. A cada R$ 1 que você paga, ela coloca mais R$ 1. Então, vamos supor, você chega e diz, não, aqui no meu orçamento eu só consigo pagar R$ 100 para a previdência complementar. Pois a administração pública vai lá e, pum, coloca mais R$ 100. Então, fica 200. Então, você pagou 100, mas lá está contando como 200. Aí eu posso pagar 500. Pois a administração, pum, bota mais 500. Lá fica 1.000. Então assim é vantagem. Eu estou pagando 500, mas ela está contando como 1.000. Eu estou pagando 200, mas ela está contando com 400. E quanto mais você paga, mais você recebe lá no final. Então, por isso que chega a ser vantajoso, né? Só que é o seguinte, é vantajoso para quem está entrando agora. Isso é óbvio. Para quem ingressou no sistema antes, que ainda trabalhando, né? É melhor ficar com a regra antiga. Isso é óbvio. Não é muito vantajoso migrar para essa outra regra. É facultativo se ele vai querer migrar ou não. Mas, enfim, só para você entender essas regras iniciais. Vamos agora para o texto constitucional. Lembrando que nós ainda não estamos explicando o regime de Teresina. Ainda não. Por quê? Porque no edital ele trouxe normas gerais, normas constitucionais, normas legais. Então, nós estamos estudando primeiro o que é geral, né? O que é aplicado para todos, e a gente vai afunilando até chegar no que é aplicado em Teresina. Tranquilo? Então, começou dessa forma,
de forma didática é bem melhor do que a gente explicar o que tem em Teresina para depois explicar o que tem no geral. Ia ficar um pouco ruim de você depois fazer o nexo. Mas agora não, a gente explica o que tem de geral. Então, aqui o que eu estou falando não é só de Teresina, não, é de jeito nenhum. Tanto que está na Constituição, então é aplicado em todo o território nacional. Depois a gente vai afunilando e dizendo em Teresina é assim que funciona, beleza? Então vamos lá. O artigo 40 da Constituição Federal, que é a base do regime próprio, ele vai dizer o seguinte: o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo público terá o caráter contributivo. Por que o caráter contributivo? Porque tem que pagar a contribuição. Só faz parte do sistema quem contribui. Se não contribui, não faz parte do sistema. O caráter é contributivo. E solidário. O que é esse caráter solidário? É justamente o que eu expliquei aqui para vocês, ó. Essa pessoa, vamos supor, ela começou a trabalhar com 21 anos. Aí pagou um ano só de previdência, com 22 ela se aposentou por invalidez. Ela teve um acidente, ficou inválido e se aposentou por invalidez. E ela vai ficar aposentada aqui, ó. Vamos supor que ela faleceu aí com 89 anos de idade. Olha o tempo que ela não ficou aposentada, e só trabalhou um ano. Por que que isso é possível? Porque o sistema é solidário. Eu falei, o dinheiro ele vai entrando como se fosse entrando aqui numa conta, e quem tiver precisando, ele vai pagando. Não tem assim, ah, mas tu pagou pouco. Não. Assim como o sistema solidário foi vantajoso aqui. Só que nesse caso aqui não vai ser tão vantajoso. Por quê? Aquela situação, a pessoa começou a trabalhar com 20 anos, se aposentou com 75, então ela pagou 55 anos de contribuição previdenciária. É muita coisa. E ela só ficou aposentada por 3 anos. Depois ela veio a falecer e ninguém na família se habilitou como dependente. Pronto. Também é solidário. Tipo, da mesma forma que um paga pouco e recebe muito, tem aquele que paga muito e recebe pouco. O sistema precisa disso. Porque se todo mundo pagar pouco e receber muito, o sistema quebra. Então, quando eu falo que o regime de previdência é solidário, é repartição simples, é dessa forma. Uns vão pagando para os outros. E assim vai indo esse caráter da solidariedade. É um dos princípios da Previdência Pública no Brasil. Beleza. Mediante a contribuição. Olha aqui quem é que vai pagar a contribuição para o regime próprio. Isso é muito importante. Então, vai ter a contribuição do ente federativo. Se você é um servidor público federal, contribuição da União. Se você é um servidor público estadual, do Estado, do DF, do Distrito Federal, e do município, o regime próprio municipal. Por quê? A União tem o regime próprio dela. Regime próprio de previdência da União. O Estado tem o regime próprio dele. Cada Estado tem o seu regime próprio. O DF, aliás, o Distrito Federal tem o seu regime próprio. Já os municípios, nem todo município tem regime próprio. Por quê? Porque às vezes não paga, né? O município tem poucos servidores públicos que, se ele criar um regime próprio, não paga. Então, o município, a regra é que o município ele tenha regime próprio de previdência social. Só que eu tenho alguns municípios, o caráter excepcional, que os servidores são aprovados por concurso público, mas estão vinculados ao regime geral de previdência social. Então, com certeza, você deve conhecer. Ah, rapaz, ou você trabalha ou conhece. Por exemplo, eu conheço a minha sogra. Ela fez o concurso da prefeitura, ela passou no concurso, é concursada e tudo, estabilidade, aquela coisa toda, mas o município lá não tem regime próprio. E ela se aposentou pelo regime geral de previdência social. Agora, Teresina não. Teresina tem um regime próprio. Por exemplo, no Piauí, Teresina tem, Parnaíba tem. Então, as cidades ali maiores têm um regime próprio. Piripiri, se não me engano, também tem. O Instituto de Previdência de Piripiri. E assim por diante, beleza? Então, vai ter a contribuição do ente federativo, vai ter a contribuição dos servidores ativos, de aposentados e pensionistas. Mas, professor, pelo amor de Deus,
Eu passei minha vida toda pagando contribuição para me aposentei, eu continuo pagando. Só que aqui vai ter uma regrinha que a gente vai estudar na aula de hoje. Mas por que eu não já me aposentei? Olha aqui essa palavrinha, solidário, solidariedade. Então, você vai pagar, sim. O pensionista também, estou recebendo uma pensão e vai ter contribuição previdenciária em cima da pensão. Tipo assim, era para receber aqui 8 mil de pensão e eu estou pagando contribuição em cima disso. Vai ter contribuição, sim. Nós vamos explicar esses detalhes, beleza? Só que tem um ponto muito importante, ó. Esse regime próprio é para o titular de cargo efetivo. Então, quem é que ocupa cargo efetivo? É o servidor público. Por que eu estou frisando isso? Porque o parágrafo 3º, parágrafo 13, né, do artigo 40, ele vai dizer o seguinte: aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarada em lei, de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Então, vamos lá. Vou explicar aqui duas regras para vocês. A primeira, o ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Já eu explico o porquê disso daí. Aquele temporário. Por exemplo, ó, eu trabalhei no IBGE. O IBGE, ele é uma fundação pública. Quem trabalha no IBGE é estatutário. Tem regime próprio de previdência social. Só que eu trabalhei no IBGE como temporário. Eu fiz o concurso temporário do IBGE e passei. Então, como eu era temporário, apesar de estar no IBGE, mas eu estava vinculado ao regime geral de previdência social. Já quem passa no concurso para servidor efetivo do IBGE, aí é regime próprio de previdência social. Quem vai ocupar também um mandato eletivo, né? E quem ocupa o emprego público. Emprego público, um exemplo, é quem passa no concurso aí para uma sociedade de economia mista ou para uma empresa pública. Apesar de fazer concurso, apesar disso tudo, mas eles são regidos pela CLT. Então, quem trabalha no Banco do Brasil, Caixa Econômica, e aí, nesse caso, vai estar vinculado ao regime geral de previdência social. Só que tem um detalhe, uma exceção aqui. Eu hoje sou servidor titular de cargo efetivo. Eu tenho o meu regime próprio de previdência social. Só que eu já fui convidado para ocupar um cargo em comissão. E aí? Eu fico vinculado aos dois, próprio e o regime geral? Como é que fico só no regime geral, que agora estou ocupando um cargo em comissão? Eu posso ser eleito deputado? Não, deputado não. Vou botar assim, o cargo público que eu acho melhor. Já que o exemplo é meu, né? Vou botar logo assim, eu sendo ocupando uma coisa bem boa. Senador. Eu adoro senador. Por quê? Porque é 8 anos. Então, assim, a pessoa ser eleita, passar 8 anos sem se preocupar, adoro. Então, assim, vote em mim, senador Suarinho 2026, né? Tem eleição. E aí? Eu sou servidor de titular de cargo efetivo, mas agora eu sou senador. Olha essa dica que ela é importantíssima. Eu continuo ao meu regime próprio de previdência social. Não muda. Então, se eu sou servidor titular de cargo efetivo, vamos supor, eu trabalho em Parnaíba, eu sou servidor do Instituto de Previdência do município de Parnaíba, inclusive eu trabalho do lado dele, que é o IPMP, Instituto de Previdência do município de Parnaíba. O meu curso presencial é do lado do IPMP. Beleza. Mas, eu fui eleito senador pelo Ceará. Eu sou senador, mas é do Ceará. Não interessa. Eu vou continuar no meu regime próprio. Eu vou me afastar, não vou mais estar trabalhando na prefeitura,
vou estar sendo senador por 8 anos, mas eu continuo no meu regime próprio. Da mesma forma, o cargo em comissão. Fui chamado para ocupar um cargo em comissão na prefeitura de Teresina, no governo do estado. Não interessa. Mesmo que eu me afaste ali do meu cargo, mas eu continuo no meu regime. Sim, professor, mas aí, como é que o cara do Ceará, os regimes que lutem, meu patrão, eles que lutem para se entender entre eles, que vai existir o que é chamado de, vamos estudar isso aqui ainda, de compensação. Então, tipo, eu estou recebendo de outro lugar, estou pagando contribuição para outro lugar, mas eu continuo no meu regime. Eles quiserem que lutem, é verdade isso, eles vão se compensar, né? Tipo, por exemplo, tem um servidor meu que está aí, não sei o que, e fica essa confusão toda na questão financeira, mas eles quiserem que lute, mas não tem que se preocupar com isso, não. Tranquilo? Então, por isso que é importante essa palavra exclusivamente. Por quê? Porque quem é que vai ficar no regime geral de previdência? Vamos supor, hoje você não trabalha, não é servidor público, vou dizer assim, não trabalha na administração, melhor dizendo, reformulando a frase. Você não trabalha na administração pública, então você não é servidor público ocupando de cargo efetivo. Mas vamos supor que você foi convidado para ocupar um cargo em comissão. Aí você vai. Como você é exclusivo do cargo em comissão, você é livre nomeação, livre nomeação, você vai estar no regime geral. Agora, quando você passar no concurso do IPMT e lá você for convidado para ocupar um cargo em comissão pelo prefeito, aí, mesmo ocupando o cargo em comissão, você continua no seu regime próprio. Anota, isso daí é importante demais. Com certeza tem uma questão sobre isso. Beleza, vamos agora conhecer os tipos de aposentadoria do regime próprio de previdência social estabelecidos na Constituição Federal, no artigo 40, que é o objeto do nosso estudo. Essa daqui, ó, nova, incapacidade permanente. Só que talvez você já conhecia ela. Era a aposentadoria por invalidez. Então, mudou de nome. Não é mais a aposentadoria por invalidez. E a partir de agora que você já sabe, né? Eu não vou utilizar mais essa palavra. Então, a partir de agora, toda vez que eu for me referir, antes não, né? Eu falei anteriormente que você não conhecia. Mas agora que você já conhece, todas as vezes agora é incapacidade permanente. Posso falar invalidez se eu esquecer. Mas o nome correto hoje é aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. No cargo que estiver investido, quando suscetível de readaptação, né? Porque se puder readaptar, vai readaptar. E pode ser obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão de aposentadoria na forma da lei do respectivo ente federativo. Então, primeira, aposentadoria, incapacidade permanente para o trabalho. Segunda, aposentadoria compulsória. E aqui, cuidado, compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Não é proventos integrais. Por quê? Porque às vezes a pessoa pode passar no concurso público com 50 anos de idade, com 60 anos de idade, e ela vai pagar muito pouco para se aposentar. Então, os proventos serão proporcionais na aposentadoria compulsória. E cuidado, tenho certeza que se eu fizesse essa pergunta, qual é a idade da aposentadoria compulsória do servidor público? Seria assim, geral, 75 anos de idade. Vocês estão corretos. Só que você precisa ficar atento que a Constituição ainda tem duas datas, a idade antiga e a idade nova. Porque se, por exemplo, cai na prova 70, aí você, não, mudou, não é mais 70. Opa, cuidado. Na Constituição Federal ainda apresenta as duas idades. Então, no regime próprio, por que acontece isso? Deixa eu lhe explicar o porquê, né? É por conta do seguinte. Antes, todo mundo se aposentava realmente com 70 anos. Isso era a idade da compulsória. Aí eles foram e mudaram para 75 anos. Só que era para ser assim. O servidor público mesmo, passou no concurso, aquela coisa toda, aquela parte mais operacional, seria 70. E o alto escalão seria 75. Tipo, ministro do STF, desembargadores, iriam se aposentar com 75. E eles queriam deixar os outros servidores com 70. Só que aí todo mundo, não, se eles podem, eu também posso. E aí hoje, na prática, basicamente, a grande massa aí dos servidores públicos se aposenta com 75 mesmo.
Só que como eles queriam deixar essas duas idades, a Constituição ficou com as duas idades. Então, por isso que eu ainda tenho 70. Então, o servidor vai se aposentar compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. Tranquilo. Agora vamos aqui analisar o que ele estabeleceu no âmbito da União, que aqui essa aposentadoria aqui, ela é facultativa. Você não é obrigado a se aposentar quando você preencher essas idades aqui, não. Aqui é facultativo. Você vai se aposentar se você quiser. Mas por que ele falou no âmbito da União? Porque cada regime próprio tem as suas regras, ó. União, Estado, DF e municípios. Basicamente, eles copiam. Porque não vão estar criando regras diferentes. A gente não já tem lá. Copia o que já tem. Não vão inventar moda, né? Mas cuidado, porque na hora da prova, você tem que analisar. Se a prova for da Constituição Federal, que é o que nós estamos estudando aqui, aqui ele está se referindo à União. E aí, como eu falei, nós vamos estudar as leis próprias de Teresina. Mas para isso a gente precisa compreender o que tem no artigo 40 da Constituição Federal. Então, no âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos, se homem. Já no âmbito dos estados, DF e municípios, na idade mínima estabelecida mediante emendas às respectivas constituições, leis orgânicas, observado o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Teresina tem a sua lei complementar tratando sobre previdência. Então, 65 anos mulher, 65 homem. Beleza. Vamos agora verificar algumas regras para finalizar. Eu falei, aqui é tudo geralzão. Professor, mas como é e tal? Eu sei que você fica ansioso, mas calma. Porque, como o próprio edital diz, normas gerais, normas constitucionais. Então, aqui a gente ainda está como se fosse no basicão. Se preocupe não que a gente vai detalhar aqui, tem muita coisa no nosso curso para ser detalhado, para ser explicado, mas isso nas normas específicas, mesmo do Instituto de Previdência do município de Teresina. O parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201, ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social. Ah, que chato, né? Eu tenho raiva também dessa regra aqui, porque aqui ela estabelece o mínimo e o máximo, e a raiva é para o máximo. Por quê? O mínimo é o salário mínimo. É o que fala aí esse parágrafo 2º do artigo 201. Então, o salário mínimo. Já o máximo ficou o quê? Ficou o teto do regime geral de previdência social. Olha o que eu disse para vocês. O regime próprio está muito próximo do regime geral. Próximo mesmo. Tanto que eu vou até explicar logo uma regra para vocês. Ó. Avançar aqui. O parágrafo 22. Olha o que foi que ele estabeleceu. Isso em 2019. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Meu Deus do céu. Então, por exemplo, você está me assistindo aí de um município que não tem regime próprio. Não pode ter mais. Professor, mas eu estava doido para botar um regime próprio aqui no meu. E estava pensando em passar no concurso, conversar com o prefeito, para dizer para ele o quanto quer, mas não pode mais. Então, regime próprio hoje no Brasil são os que já existiam. Não posso mais criar um regime próprio. Então, aquele município que não tem regime próprio, porque os estados têm, todos os estados têm, DF tem, União tem. Agora, os municípios não era todo município que tinha. Então, aquele que não tinha, continua sem ter agora. Por quê? Porque a partir de 2019, com a emenda constitucional 103, ficou vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Beleza? E o seguinte, lei complementar vai estabelecer para os que já existiam normas gerais de organização, de funcionamento e responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre os requisitos para sua extinção, e consequente migração para o regime geral, modelo de arrecadação e aplicação e utilização dos recursos, fiscalização pela União, controle externo e social, definição do equilíbrio financeiro e atuarial, condições para a instituição do fundo com finalidade previdenciária
e para a vinculação dos recursos provenientes de contribuições, e mecanismo de equacionamento do déficit atuarial. Tranquilo? Então, conforme eu já tinha falado para vocês, né? O regime geral, o regime próprio é muito próximo do regime geral, tanto que foi falado, não, vai ser feita a extinção da maioria, o que eles querem é que todos acabem e fique só o regime geral. Só que isso é quase impossível, daqui a uns 200 anos pode ser que eles consigam isso daí. Mas vamos lá. As regras para o cálculo de proventos e aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. E é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência. Então, a regra é o seguinte, por exemplo, foi estabelecida uma regra aqui, 62 anos mulher, 65 homem, pronto. Essa regra é para todo mundo. Eu não posso, mas tu trabalha no IPMT, né? Não, tu trabalha no IPMT, tu trabalha lá, rapaz, tu trabalha no Instituto de Previdência, então tu vai se aposentar mais cedo. Não, não pode. Não pode ter essas regras diferenciadas. Só que a Constituição trouxe aqui 4 ressalvas. 4 pessoas, né, 4 servidores, categorias ali, que podem ter esses requisitos diferenciados. Isso é muito importante, é o que nós vamos estudar agora, o parágrafo 4A, 4B, 4C e o parágrafo 5º. Então, a regra é que não pode ter requisitos, ou então, um se aposenta com 65, o outro com 60, o outro com 50. Não, não, não. Isso aí não pode. A ressalva é para quê? Primeira exceção, poderão ser estabelecidas em lei complementar, cuidado, porque, assim, não é comum cair isso, mas eu gosto sempre de pecar por excesso nas minhas aulas. Por quê? Porque a gente não sabe a cabeça do examinador. Então, quando eu olho para uma coisa que pode cair na prova, eu gosto de falar. Que é que se cair na prova, aluno, o professor falou. Então, já ajuda demais. Pode ser colocado, por exemplo, poderão ser estabelecidos por lei. Só lei. Está errado. E quando ele fala só lei, é a lei ordinária. E aqui ele falou bem claro, é por lei complementar do respectivo ente federativo e dá de ter contribuição diferenciadas para a aposentadoria de servidores com deficiência. Então, se o servidor é uma pessoa com deficiência, então ele vai ter requisito diferenciado, ele vai se aposentar mais cedo. Vai ter a idade reduzida, tempo de contribuição, enfim. Então, primeira situação, pessoa com deficiência. Segunda situação, são aqueles servidores da segurança pública, não poderão ser estabelecidos por lei complementar, respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria dos ocupantes do cargo de agente penitenciário, que hoje não é mais agente penitenciário, é policial penal, mudou de nome, agente socioeducativo ou de policial, dos órgãos de que trata o inciso 4º do caput do artigo 51, o inciso 10 do 52 e o 144 da Constituição Federal. Então, falando assim de forma bem ampla, né, os órgãos de segurança pública têm essa aposentadoria diferenciada. Logicamente, o policial, né, ele se aposenta mais cedo por conta do risco. Então, segundo, primeira pessoa com deficiência, segundo, órgão de segurança pública, terceira situação, poderão ser estabelecidas por lei complementar, respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, prejudiciais à saúde com a associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Então, aqui é quem está exposto a, por exemplo, arsênio, asbesto, elementos químicos, físicos, né, biológicos que possam prejudicar. Trabalha ali numa fábrica de cimento, né, que está em constante ação com elementos químicos, elementos físicos, beleza. Então, esse servidor, ele pode sim, você quer chamar de aposentadoria especial, ter requisitos diferenciados, se aposentar mais cedo. Só que, cuidado, é vedada a categorização por categoria profissional ou ocupação. Por quê? Por conta do seguinte, eu posso ter um engenheiro químico que trabalha numa mina, subterrânea ainda mais. Mas eu posso ter um engenheiro químico que trabalha no escritório. Ele trabalha na parte administrativa.
Então, não pode chegar e dizer, o engenheiro químico, ele vai se aposentar mais cedo. Não, eu não posso dizer isso daí pela categoria, pela ocupação. Não, eu tenho que saber o que é que realmente ele está fazendo. Então, esse engenheiro químico que trabalha numa mina subterrânea, esse aqui sim vai ter direito a essa aposentadoria especial. Já esse engenheiro químico que trabalha no escritório, na parte administrativa, ele nem chega perto de um elemento químico, ele nem chega perto de um elemento físico, biológico. Não, não, não. Ele se aposenta como qualquer outro servidor público. Não é porque ele é engenheiro, não, de jeito nenhum. Tranquilo? Então, esse tipo de critérios diferenciados aqui é por conta daí, olha a palavra, efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos. Tranquilo. E a última situação é do professor. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos. Em relação às idades decorrentes da aplicação do inciso 3 do parágrafo 1º, desde que comprove tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Cuidado com isso aqui também. Por quê? Porque ele só colocou educação infantil, ensino médio e, aliás, pulei aqui, né? Pulei o fundamental. Educação infantil, fundamental e ensino médio. Educação superior, não. Professor de concurso, é isso aí que não entrou mesmo. Então, cuidado com essa pegadinha. Professor, eu passei no concurso da universidade, eu sou professor de universidade, sou professor universitário. Não, não tem essa redução aqui, não. Porque essa redução é bem claro, ó, função de magistério na educação infantil, em creches e pré-escolas, ensino fundamental e ensino médio. Então, se a idade, por exemplo, é 62 anos para a mulher, para o professor, eu vou ter a redução aí de 5 anos. Para o homem, vai ficar 60 anos. Para a mulher, 57 anos. Beleza? 57, né? É. Aqui 5, 3, faz 7. É. Aí nos cálculos aqui. Então, redução de 5 anos para professor. Beleza, então estudamos aqui as 4 situações. Primeira, pessoa com deficiência. Segundo, órgão de segurança pública. Terceiro, a questão dos agentes químicos, físicos e biológicos. E a quarta situação, o professor. Outro ponto interessante aqui. Deixa eu logo explicar esse parágrafo 7, porque ele está relacionado com o que eu acabei de falar aqui, com esse parágrafo 4b. Você pode até, quando você estiver estudando, colocar o parágrafo 7º aqui, ele está um pouco relacionado, porque ele diz assim: observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, constatado de única fonte de renda formal oferecida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos da lei do respectivo ente, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte do servidor de que trata o parágrafo 4b, decorrente de agressão sofrida no exercício em razão da função. Então, o que ele está falando? Quando for relacionado com a pensão por morte, deve ser tratado de forma diferenciada. Então, tipo assim, eu vou dar algum benefício, vou analisar de forma diferente a hipótese de morte dos servidores que tratam o parágrafo 4b, que são os órgãos de segurança, quando aquilo ali foi por conta de uma agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Falando em outras palavras, aconteceu no trabalho, né? Então, a pessoa estava trabalhando e aí teve um falecimento ali, quando for pagar essa pensão, porque vamos supor, 2 policiais, os 2 faleceram, mas um foi de causas naturais, então pronto, a pensão dele vai ser analisada normal. Esse aqui não, ele estava em serviço e aí faleceu em serviço. Então, quando eu for calcular a pensão dele, tem que ter um critério diferenciado. E aí cada ente é que vai estabelecer isso. O parágrafo 6º agora. Ressalvadas a aposentadoria decorrente de cargos acumuláveis, é vedado, é proibido a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários no regime geral. Aqui é o seguinte,
qual é a regra? Vamos supor, você vai passar no concurso do IPMT, mas daqui uns dias tem concurso do Ministério Público do Piauí. Daqui uns dias tem concurso da Defensoria Pública do Piauí. Daqui uns dias tem concurso do TRE do Piauí. E aí vários e vários e vários outros. Você pode passar no concurso do IPMT, ocupar o cargo de analista previdenciário e depois ser analista judiciário ao mesmo tempo, acumular esses dois cargos? Não pode, né? A Constituição não permite essa acumulação. Então, se você quiser, tem que sair de um. Então, da mesma forma, é a aposentadoria. A regra é que você vai ter uma aposentadoria à custa do regime próprio de previdência social. Isso é a regra. A exceção. A exceção é para os cargos que são acumuláveis. Por exemplo, é possível você ocupar um cargo de professor com outro cargo de professor. Então, aqui você pode estar vinculado aí a dois regimes próprios. Vamos supor, você é professor da UESP, então você está no regime próprio de Previdência Social do Piauí, e você é professor da Universidade Federal. É possível acumular. Aqui você está no regime próprio de Previdência Social da União. Você vai se aposentar e vai receber duas aposentadorias. Por quê? Porque os cargos são acumuláveis, sem problema nenhum. Deixa eu fazer aqui um outro aprofundamento com vocês. O que é proibido é receber mais de uma aposentadoria no regime próprio de previdência. Mas em regimes diferentes, não é proibido. No meu caso, eu sou servidor público. Eu tenho o meu regime próprio. Mas espera aí, eu sou professor também. E como professor, eu pago contribuição para o regime geral de previdência social. Então, quer dizer, professor, que o senhor pode se aposentar duas vezes? Sim. Eu vou me aposentar pelo regime próprio, como servidor, e eu vou me aposentar como regime geral, como professor. Então, o que é proibido é você ter mais de uma aposentadoria daquele regime. Então, no regime próprio é só uma, salvo se for cargos acumuláveis. Você pode acumular aqueles cargos legalmente? Pode. Então, você pode acumular o aposento deles também. Mas de regimes diferentes, isso não é proibido. Então, guarda essa informação. É assegurado o reajustamento dos benefícios a preservar em caráter permanente o valor real. Cuidado que na prova ele pode trocar por valor nominal. Qual é a diferença? Não é nominal. Valor nominal é o seguinte, é como se você recebe 5 mil de aposentadoria e aí aqueles 5 mil não pode baixar. Vou garantir esse valor nominal, os 5 mil. Não é assim que funciona. Quando eu falo valor real, eu estou me referindo ao poder aquisitivo. É muito simples. Quando eu era mais jovem, meu pai me dava 15 reais para ir para uma festa. Eu pagava o ingresso da festa, lógico que festinha de criança, né? Festinha, um parque na cidade. Eu ia com 15 reais e ainda voltava com o troco, que o troco dava para passar o restante do mês todinho. Teve um dia que meu pai acho que me deu, acho que foi 35 reais. Parecia que ele tinha me dado assim uns 500 reais. Menino, foi festa demais. Agora hoje, você vai para um parque, 15 reais, às vezes não paga nem um ingresso. Paga ali um e olhe lá. Então, assim, os 15 reais que eu ia para o parque no meu tempo, não é os 15 reais de hoje, não. Por quê? Mudou o poder aquisitivo. Então, quando eu vou reajustar os benefícios, aposentadoria, pensões, eu tenho que tentar garantir, né, o valor real daquele benefício. O parágrafo 9º ele é bem interessante, e aqui eu vou dizer assim, a gente tem que ser bem simples, tem que ser objetivo no estudo. Não adianta a gente querer ficar, às vezes, querer brigar com a lei, querer... Não. Onde é que eu estou querendo chegar? É porque esse parágrafo 9º, hoje, ele fala a mesma coisa. É basicamente a mesma situação, mas a Constituição trouxe de forma diferente. Mas, enfim, o que a gente precisa saber? Saber a diferença, que é isso que vai cair na prova. Então, o que ele diz? O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria. Já o tempo de serviço
vai ser contado para fins de disponibilidade. Então, a Constituição, ela fez diferença entre o tempo de contribuição e o tempo de serviço. Hoje, basicamente, é a mesma coisa. Os conceitos, basicamente, são os mesmos. Mas o que a Constituição ela quis dar a entender é como se fosse o seguinte: a pessoa ela ingressou em 2000 e nós estamos em 2020, por exemplo. Então, aqui ela tem 20 anos de serviço. Só que durante esses 20 anos, ela pode ter tirado uma licença, sem remuneração. Então, vamos supor, passou 3 anos naquela licença. Ela pode ter tirado outra licença aí, que não tinha contribuição para afastamento do cônjuge. Então, passou 2 anos. Então, essa pessoa só teria 15 anos de contribuição. O que a Constituição quis falar foi isso. Só que, como eu falei, na prática é basicamente a mesma coisa. Então, na hora da prova, você tem que analisar que o tempo de contribuição ele vai ser analisado para fim de aposentadoria. Então, nesse meu exemplo, essa pessoa, para fim de aposentadoria, ela só tem 15 anos de contribuição. Já o tempo de serviço vai ser contado para fim de disponibilidade. A disponibilidade não é com proventos proporcionais ao tempo de serviço? Então, essa pessoa aqui, com 20 anos de serviço, quando ela for ficar em disponibilidade, ela vai receber de forma proporcional a 20 anos de serviço. Pronto, bem tranquilo. O parágrafo 10A. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. O que é um tempo fictício? Um tempo que não existe. Por exemplo, na Lei 8.112, é estabelecido que o tempo que for prestado a Forças Armadas, ele vai ser prestado em dobro, vai ser contado em dobro. Então, se você for para a guerra, passar 5 anos na guerra, aquele tempo ele vai ser contado como se fosse 10 anos. Só que aqui eu tive 5 anos que é fictício, não existiram. Você passou 5 anos na guerra, só que eu vou levar 10 para a aposentadoria? Não, esse tempo aí é fictício, esse tempo não existiu. E tinha várias situações, utilizei só um exemplo aqui, de situações que às vezes a pessoa, principalmente na licença prêmio, pegava a licença prêmio, contava em dobro, enfim, situações que existiam anteriormente. E a Constituição diz, não pode. O tempo de contribuição é o tempo que você pagou. Pagou uma contribuição, ali é um mês. 2 contribuições, 2 meses. 3 contribuições, 3 meses. E assim por diante. Eu não posso criar tempo fictício. Beleza. O parágrafo 11, ele é bem tranquilo. Ele vai só falar que eu vou aplicar aqui o limite fixado no artigo 37.11 da Constituição, que é o quê? É o teto remuneratório nacional, que o teto remuneratório nacional é o subsídio do ministro do STF, a soma do total dos proventos na atividade, inclusive se for decorrente de acumulação, bem como outras atividades sujeitas aí ao regime, contribuição para o regime geral, montante de adição de proventos na atividade, enfim. O que ele está querendo dizer? Que aplica o teto remuneratório. Pronto. Ninguém pode estar ganhando mais do que o ministro do STF, seja na ativa, seja aposentado. Parágrafo 12. Além do disposto nesse artigo, serão observados em regime próprio de previdência, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Isso que eu falei que eles estão bem próximos hoje. Agora vamos estabelecer aqui a situação da previdência complementar. Agora você vai perceber que o parágrafo 14, parágrafo 15 aqui, vai ficar bem mais fácil. Por quê? Porque eu já fiz aquela introdução com vocês, explicando, né, falando. Agora a gente vai visualizar como é que a Constituição tratou sobre isso. Então, a União, os estados e o DF, os municípios, instituirão, por meio de lei, de iniciativa expeditiva do Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência para o valor da aposentadoria e das pensões em regime de previdência social. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar, eu vou ler e depois eu explico, viu? Se acalma que eu vou explicar. Então, estou só lendo para a gente ler logo tudo e explicar tudo de uma vez. O regime de previdência complementar oferecerá plano de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. Observado o disposto no artigo 202, será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência,
uma entidade aberta de previdência complementar. Entidade fechada é aquela, por exemplo, se eu não me engano, o nome dela é Previ. Acho que é Previ, que é do Banco do Brasil. Então é só para quem trabalha no Banco do Brasil, é fechado. Entidade aberta já é aquelas que outras pessoas podem estar participando, não necessariamente é fechado para um grupo restrito. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto no parágrafo 14 e 15 para se aplicar ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição da correspondente regime de previdência complementar. Então, como é que funciona isso? Vamos supor aqui, botar aqui, antes. Aí eu vou colocar aqui um exemplo. O regime de previdência complementar foi instituído, vamos supor, em 2022. Só um exemplo aqui. E aí, eu vou colocar aqui quatro servidores. O A, o B, o C e o D. Esse aqui ingressou em 98, esse aqui ingressou em 2004, esse aqui ingressou em 2010 e esse ingressou em 2023. Então, esse rapaz aqui de 1998, ele se aposentou antes do regime de previdência complementar. Então, ele se aposenta com as regras antigas, que era o quê? Se aposentava com a última remuneração. O que ele ganhou como última remuneração era o aposento dele. Então, ele se aposentava com 20 mil, com 30 mil, enfim. Esse rapaz ingressou em 2004. Só que ele só se aposentou em 2024, por exemplo. Depois do regime de previdência. E aí, eu vou aplicar o regime de previdência complementar para ele, ou ele se aposenta com as regras anteriores? Eu tenho que saber. Por quê? Porque quando foi em 2022 que foi instituído o regime de previdência complementar, foi perguntado para todos os servidores antigos. Ei, galera, aqui nós temos um regime de previdência complementar, ele funciona dessa forma e tal. Quem é que quer? E aí, quem estava antes teve a opção de dizer sim ou não. Aí vamos supor que essa pessoa disse não, que é o comum, né? Se a regra antiga era mais benéfica, não tinha por que a pessoa estar mudando para ser prejudicado. Então ele disse não, eu disse, não, quero não. Eu quero continuar com o que eu tinha antes. Então, mesmo ele se aposentando depois da instituição do regime de previdência complementar, mas ele se aposenta com a regra antiga. Já esse rapaz, ele disse, entrou em 2010. Aí, não, estou olhando aqui, parece que é mais vantajoso. Para mim é mais vantajoso. Eu vou dizer sim. Eu quero entrar no regime de previdência complementar. Então, como ele disse sim, o que vai acontecer com ele? A aposentadoria dele vai estar limitada ao teto do regime geral. Como eu falei, em torno aí de R$ 7.000. E aí, para ganhar mais do que isso, ele vai ter que pagar uma previdência complementar. É o que diz, ó, somente mediante prévia e opção. Aquelas pessoas que tiverem ingressado até a data da publicação do ato de instituição é que vai ingressar no regime de previdência complementar. Então, ele analisou e para ele compensa. Então, quando ele for se aposentar, ele já se aposenta com base nas regras novas, mesmo ele tendo ingressado antes. Agora, a galera que entrou depois. Aí, meu patrão, não tem mais o que escolher, não. Não tem mais o que escolher. Por quê? Porque quem entrou depois já vai para a regra nova e acabou. Já está com a aposentadoria limitada ao teto do regime geral. Para poder se aposentar com mais do que isso, tem que pagar a previdência complementar. Mas isso para o ente que instituiu o regime de previdência complementar. Se não tiver regime de previdência complementar, não tem o que se falar disso daqui, tranquilo? Então, cuidado com esse detalhe.
Todos os valores de remuneração considerados pelo cálculo do benefício, no parágrafo terceiro, são devidamente atualizados na forma da lei. Isso é aquela questão do poder aquisitivo de estar atualizando, porque, vamos supor, uma contribuição que você pagou de R$ 100 em 1999, ela tem que ser atualizada. Esse valor, se eu for analisar R$ 100 hoje, é só o exemplo do salário mínimo, né? Teve um tempo que o salário mínimo era R$ 500. Hoje é 1.300 e pouco, 1.320. Então, tem a diferença aí, né? A contribuição em cima de R$ 500 não é a mesma contribuição. Pode ter sido o mesmo percentual, pode ter sido aqui, eu posso ter aplicado 11% aqui e 11% aqui, mas 11% de 500 não é a mesma coisa do 11% de 1.300. Então, tem que atualizar esses valores aí. Agora chega o parágrafo 18. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidos pelo regime que dá desse artigo, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Isso aqui é o seguinte. Essa regra foi incluída em 2003. Então, nessa época, o servidor ainda se aposentava com aqueles valores absurdos, né? Com 20 mil, com 15 mil, com 30 mil. E aí tinha essa regra aqui. Como é que funcionava? Eu pegava ali o teto do regime geral de previdência social. Se a pessoa recebesse a aposentadoria ou o teto, ou, ou a pensão até o teto do regime geral, então pronto, não tinha contribuição previdenciária. Agora, se ela recebesse acima do teto, aí aqui ia ter contribuição. Então, lembra lá no artigo 40 que ele falou que aposentado e pensionista também paga contribuição para o sistema? Pois é, mas a forma que é paga é dessa forma aqui. É sobre os proventos de aposentadoria e pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral. É aquilo que passa do estabelecido como teto do regime geral de previdência. Beleza. Aqui um ponto que vamos trabalhar bastante sobre ele, que é o abono de permanência. Observados os critérios a ser estabelecido em lei de respectivo ente, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Como assim, professor? Quando você passa no concurso, você fica doido que as pessoas que estão lá se aposentem. Por quê? Porque a pessoa se aposentando, você vai surgir vaga e você vai ser chamado. E aí, quando você é concurseiro, você tem raiva disso aqui. Por quê? Porque olha o que acontece. Vamos supor, pegar aqui o exemplo de um homem. Ele completou 65 anos de idade. Aí vamos supor que ele já está com todos os requisitos preenchidos, tudo. Se ele quiser se aposentar, hoje ele se aposenta. Mas ele não quer. É facultativo para ele. Beleza. Mas ele já preencheu os requisitos aqui. Se ele quiser, mas ele não quer. Ele diz que só vai se aposentar com 75, que é na compulsória. Ou então ele quer se aposentar com 70. Pronto, chega a 70, ele pede. Mas enfim, o que acontece? Quando ele preenche todos os requisitos, ele ganha um prêmio. Um prêmio que é chamado abono de permanência em serviço. E esse abono, ele é de, no máximo, o valor da contribuição previdenciária. Como assim? É como se, vamos supor, ele vinha aqui a vida dele todinha, aí ele estava bem aqui pagando R$ 500 de contribuição previdenciária. Todo mês ele recebia, descontar ali R$ 500. Aí quando ele preenche os requisitos, aqui ele já pode se aposentar, ele continua pagando. Então ele continua pagando a contribuição previdenciária no valor de R$ 500. Só que aí ele recebe um abono, normalmente do mesmo valor, R$ 500. Então agora ele está ganhando é mais. Então, ele paga a contribuição, mas o Estado vai lá e, pum, é como se devolvesse, né? Cuidado com a coisa. Ele não deixa de pagar a contribuição, não. Ele continua pagando. Só que o Estado vai lá e devolve, vamos dizer, entre aspas, através do abono de permanência. Então, se tiver uma questão que diz que falar assim, os servidores que preencheram os requisitos para se aposentar, mas ainda não se aposentaram, deixam de pagar a contribuição previdenciária, está errado. Eles continuam pagando.
Só que o Estado vai lá e meio que devolve aquilo ali para eles através do abono de permanência. Então, vamos supor, se a pessoa ganhava aqui, só exemplo bem direto, a pessoa ganhava 9.000, só que pagava 500 de contribuição, então o líquido dela era 8.500. Só que agora ela ganha 9.000, aí pagou 500 de contribuição, ficou com 8.500, só que o Estado, bum, deu um abono de mais 500. Então agora ela está ganhando 9.000 líquidos. Então agora que ela não se aposenta mesmo. Está ganhando é mais. E aí ela vai até os 75 anos e você com raiva, doido para ela se aposentar para poder surgir a vaga. Tranquilo? Então cuidado com esse dispositivo. Outro ponto importante é vedar a existência de mais de um regime próprio de previdência e mais de uma órgão entidade gestora desse regime em cada ente federativo. Abrange todos os poderes, órgãos, entidades autárquicas, fundacionais. Se eu tenho o Instituto de Previdência do município de Teresina, só pode ter um. Em Teresina só tem um. O que eu posso ter é em outro município, como tem em Parnaíba. Mas no estado, por exemplo, eu tenho o Instituto de Previdência do Piauí, que, se não me engano, antigamente era o IAPEP, o nome. Mas agora acho que é Fundação Prev. E então, pronto. Acabou, só tem um, não pode ter outro, tranquilo? Isso aqui eu já tinha explicado. Ficou faltando só essa outra parte aqui, né, dos requisitos. A gente estava explicando só no início, mostrando que não podia ter mais. Então, a estruturação do órgão, observar aí controle interno, transparência, governança, condições para responsabilização, condições para adesão ao consórcio, parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. Vamos resolver aqui 3 questões para finalizar a nossa aula. Questãozinha da FCC, olha aí, a banca de vocês. A Constituição Federal de 88, no seu artigo 40, dispõe sobre o regime próprio de previdência social ao servidor titular de cargo efetivo. Terá o caráter contributivo e solidário mediante contribuição do respectivo ente federativo, servidores ativos, aposentados e pensionistas. Observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro atuarial, nesse sentido, conforme afirma o parágrafo 1º, o servidor abrangido por regime próprio será aposentado compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 ou aos 70 anos na forma de implementar, beleza, está correto. E no âmbito da União, olha que a questão deixou bem claro, aos 60 se mulher, não, 62, né, se mulher. 65 homem, está correto. B, compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos, ou aos 75 na forma de implementar, certo? E no âmbito da União, 62 anos se mulher, 105 anos se homem, correto, possivelmente é o gabarito. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Muitas vezes o aluno ia ver 70, ele ia dizer, não, 70 não, de jeito nenhum, era antigo. Aí, por isso que é importante que eu expliquei para vocês, né? O item C, compulsoriamente com proventos integrais, já estava errado. D, facultativamente com proventos integrais, 75 anos, 2 erros aqui. O E também facultativamente com proventos integrais, 2 erros. Portanto, o gabarito, item B. Segunda questão. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital, municipal e o tempo de serviço por correspondência serão contados para fim de disponibilidade e aposentadoria do servidor. Errado, né? Por quê? Porque o tempo de contribuição ele é contado apenas para a aposentadoria. Aliás, o tempo de contribuição é contado para a aposentadoria e o tempo de serviço é contado para disponibilidade. Lembra a diferença que eu expliquei para vocês? E aqui ele falou como, ó, tanto o tempo de contribuição como o tempo de serviço é contado para disponibilidade e aposentadoria. Colocou como se fosse os dois. Não. Tempo de contribuição contado para aposentadoria, tempo de serviço contado para disponibilidade. Beleza. No tocante às disposições constitucionais que tratam do tema servidores públicos, é correto afirmar: aplica-se ao agente público exclusivamente, ocupante de cargo em comissão, declarado em lei de nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, o regime próprio, ou reusar no finalzinho. Não. Para essa pessoa aqui, eu vou aplicar o regime geral de previdência social. Com isso, finalizamos o capítulo aí do seu edital, que são normas constitucionais relacionadas com o regime próprio. Depois vamos estudar as normas gerais
da legislação até ingressar nas leis municipais. Beleza? Tamo juntos, começando agora o nosso estudo. Aguardo vocês aí nessa próxima aula. Tchau, tchau e vamos juntos.